sou a professora Isabela e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia do nono ano. Então nós vamos ver hoje a continuação do capítulo 2, que tem o título de Núcleo e Hereditariedade. Na última aula nós vimos o que é núcleo, todas as estruturas, a função, nós vimos a divisão celular e hoje nós vamos dar a introdução à genética. Então, gente, nos próximos capítulos nós vamos ver genética. É uma área da biologia que muita gente não gosta, tá? Mas não gosta por quê? Porque não sabe, porque tem dificuldade. Então eu vou explicar para vocês de maneira bem detalhada, bem pausada, bem explicada, para que vocês possam entender direitinho, apesar de não gostar, né? Então tem gente que não gosta, mas pelo menos vai saber como é que funcionam os cruzamentos. Então, antes da gente entrar na genética mesmo, nós precisamos saber o que é que essa ciência estuda, né? Quais são os principais cientistas que contribuíram para essa ciência. Nós vamos ver também os principais conceitos que vocês vão ter que ter em mente para que possam entender direitinho capítulos posteriores, porque eu não posso ficar repetindo toda hora o mesmo conceito, não posso ficar explicando toda hora a mesma coisa, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Então, na introdução à genética, o que é a genética? É uma área da biologia que vai estudar a transmissão das características hereditárias, ou seja, a transmissão dos genes. Mas como é que essa transmissão vai acontecer? Então, esses cientistas eles já se perguntavam isso, que são os dois principais que contribuíram para essa ciência. Então, William Bateson, que viveu em 1861 a 1926, foi ele o primeiro a utilizar essa palavra genética. E aí nós temos ali na imagem o Mendel, que ele é o Gregor Mendel, que ele é considerado o pai da genética. Ele viveu entre 1822 a 1884. Mendel, ele era um monge, e aí ele estudava, né, lá no mosteiro, e como ele estudava lá no mosteiro, ele queria saber como era que acontecia a transmissão das características genéticas, a transmissão de pai para filhos, só que por motivos éticos e religiosos ele não poderia utilizar animais. Então ele escolheu plantas e a planta que ele escolheu foi a ervilha. Por quê? Porque ela tem características que são mais visíveis. Dá pra ver a cor, o tamanho, a altura, dá pra ver o formato da ervilha, se é lisa, se é rugosa, tá? Que é o que nós vamos ver na primeira lei de Mendel. Então, a genética, ela é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou a herança biológica e vai estudar genes e a sua transmissão. Outra coisa que nós vamos ver, gene é diferente de DNA. Por quê? Porque o DNA, ele é uma fita grande, tá? E ele tem aproximadamente 1,5 m de comprimento. Nesse DNA, ele vai ter genes que eles são codificantes e genes não codificantes, ou seja, terá genes que vai ter a informação e tem gene que não tem a informação, que tá lá, mas não traz nenhuma informação sobre o seu cabelo, sobre o seu olho, a cor da pele, sobre alguma doença, tá? Então existem genes codificantes e não codificantes no DNA. A hereditariedade, o que é isso? É a transferência da informação biológica de célula para célula, ou de pai para filho, ou de geração para geração. Então nós vamos ver que a hereditariedade é a característica que os seres vivos têm de transmitir o seu DNA para os filhos, para os seus descendentes, tá? Como essas características são transmitidas, é isso que nós vamos ver agora, tá? Na genética, na primeira e na segunda lei de Mendel. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa conhecer os conceitos que vão nos acompanhar nesses assuntos.
Então, nós temos aqui vários conceitos importantes. O primeiro, o que é uma célula diploide e o que é uma célula haploide. A célula diploide e a haploide, di significa 2, né? Então, a célula diploide significa que ela vai ter o seu material genético, no caso os cromossomos, organizados aos pares, tá? Então, sempre vai ser aos pares. Então, tem seres vivos que têm o seu DNA, o seu cariótipo, né, diploide, e tem alguns que vão ter o seu cariótipo haploide. Nós, os seres humanos, nós temos células diploide e nós temos células haploide, que nós vimos lá no processo de divisão celular, que é mitose e meiose. Lembram que na meiose, que é o processo da divisão celular, que vai acontecer a formação de gametas, que é o espermatozoide e o ovócito. Então, eles vão ser produzidos com a metade do número de cromossomos. Por quê? Porque na hora que juntar o espermatozoide com o ovócito na fecundação, aí o indivíduo ele terá as células do tipo diploide. No caso dos seres humanos, nós temos aí 46 cromossomos, tá? Mas os nossos cromossomos, eles vão estar organizados aos pares. Então, nós teremos 23 pares de cromossomos, tá? Então, quando eu produzo uma célula, que é o ovócito, que ele só tem 23 cromossomos, e o espermatozoide, 23 cromossomos, quando unir 23 mais 23 vai dar 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos que a espécie humana tem, tá? 46 ou 23 pares, tá? Então, a célula diploide tem o cromossomo organizado aos pares. A haploide não está aos pares, tá? Outros conceitos que nós teremos que ter em mente vai ser o que é o cromossomo, que nós já vimos em núcleo. O que é o cromossomo, professor? Que eu não estou lembrando. Vai ser uma estrutura que é formada por DNA. E o DNA, como eu falei, ele é uma fita longa de 1,5 metro. Para que possa caber, né, dentro do núcleo, o DNA vai ficar todo compactado. Então, o cromossomo é o DNA completamente compactado e ele só vai ser visível em algumas fases da divisão celular. Ele não é visível a todo momento, tá? Ele vai ser visível somente em algumas fases. O cromossomo, ele também poderá ser homólogo. O que é isso, professor? O cromossomo homólogo é quando, lembra que eu falei que no caso dos seres humanos nós somos diploide, sempre vai estar organizados aos pares. Então, o parzinho do outro cromossomo, o par número 1, ele vai ser homólogo ao outro. Então, ele vai ter o mesmo gene na mesma posição. Então, ele tem o gene A aqui em cima, o gene B aqui em cima, o gene C, D e E, todos na mesma posição, eles são idênticos. Homo é igual, tá? Já o cromossomo do par número 20, ele não é homólogo ao cromossomo do par número 1. Por quê? Porque olha só, onde é que está o primeiro gene dele, é o gene B e não é o gene A, tá? Então esse não é igual a esse, tanto de tamanho como também na posição dos genes, tá? Então homo é igual. Gene, o que é gene? O gene vai ser um fragmento do DNA que contém a informação genética. E esses genes, eles poderão ser dominantes ou recessivos. Então, o gene dominante vai ser o quê? Na genética, nós utilizamos letras, né? O Mendel quis utilizar letras. Então, nós temos aqui o A maiúsculo, a gente chama de azão. E o A minúsculo, a gente chama de azinho, tá? Então, sempre que eu tiver qualquer letra, o A, o B, o C, o D, qualquer letra que esteja sendo utilizada nos cruzamentos, ela for maiúscula,
esse gene maiúsculo, ele vai dominar sobre o gene minúsculo. Então, nós temos aqui esses dois genes, azão, ele é dominante, o A maiúsculo, tá? E o A minúsculo, ele é recessivo, ou seja, quando eu tenho um A minúsculo com um A maiúsculo, quem é que vai dominar? Será a característica do gene maiúsculo, no caso aqui, o A, tá? E aí nós temos outros conceitos que vocês devem ter em mente. O que é locogênico? É onde o gene ele vai estar, é o local que o gene vai ser encontrado. Então nós temos o gene A, ele é encontrado nesse local, tá? Que é denominado de locogênico, tá? Alelo. O que é alelo? Um alelo, ele vai ser a variação do gene. Então, coloquei aqui um exemplo de alelo para vocês saberem. Aqui são os alelos que vão formar o tipo sanguíneo. Então, nós temos os tipos sanguíneos do sistema ABO. Tem sangue do tipo A, tem sangue do tipo B, tem sangue do tipo O e tem sangue do tipo AB, tá? Então, quem é que vai determinar esses tipos sanguíneos? Serão os alelos. Então, se eu perguntar, existem quantos genes que determinam o sistema sanguíneo do sistema ABO? Só um gene. Qual é o gene? É o gene I, tá? É o gene I. Porém, existem vários alelos, que aí no caso, quando é mais de um, a gente chama de polialelia, que nós vamos estudar detalhadamente mais pra frente também, tá? Então, os alelos que vão determinar o sistema do sangue, nós temos aqui, quando ele é IA, vai ser o sangue do tipo A. Quando ele é IB, vai ser o sangue do tipo B. Quando é IA e IB ao mesmo tempo, vai ser o sangue AB. E quando é Izinho, vai ser o sangue do tipo O, tá? Então aqui a alelo é a variação de um gene, tá certo? O que é homozigoto e o que é heterozigoto. O homozigoto, ele é igual. Homo é igual e hétero é diferente. O homozigoto, ele poderá ser igual dominante ou ele poderá ser igual e recessivo, tá? Então, tem aqui, homozigoto vai ter os genes iguais, azão, ou poderá ser azinho. Homo é igual. Quando ele é hétero é diferente. Azinho, aqui é heterozigoto. Então, heterozigoto não tem dominante e recessivo, só vai ter em homozigoto, tá? Então, tá aqui homozigoto dominante, homozigoto recessivo. E o heterozigoto, que é quando há mistura. E o que é genótipo e fenótipo, professor? O genótipo, como o próprio nome já diz, gene é a constituição genética do indivíduo, ou seja, vai ser as letrinhas, tá? Geralmente a gente utiliza A, B, C, D, geralmente é a primeira letra da doença que vai ser estudada. Então, se é o albinismo que nós vamos estudar, vai ser a primeira letra do albinismo que é A. Se é diabetes, vai ser o D, certo? Então, genótipo é a constituição genética daquele indivíduo. E fenótipo é o quê? É a expressão das características do genótipo. Então, fenótipo vai ser igual genótipo mais o ambiente. Por quê, professor? Então, vamos supor, se eu tenho um gene, tá? Eu tenho um gene no meu DNA, que esse gene é para me desenvolver câncer de pele, vamos supor, certo? Eu tenho um gene lá. Automaticamente isso quer dizer que eu vou ter câncer de pele? Não, isso vai depender se esse gene ele vai ser expresso ou não. Ele poderá não ser expresso, mas ele está lá, certo? Então, o fenótipo
genótipo ele vai ser a expressão do genótipo mais o ambiente. Então vamos supor, eu já tenho um gene para câncer de pele e eu sou uma pessoa que eu não me cuido, eu não me alimento bem, eu não faço atividade física e eu pego sol todo dia e não passo protetor solar. Então automaticamente eu vou desenvolver o câncer de pele, já que eu tenho o gene e eu não me cuido. Da mesma maneira, uma pessoa que ela não tem o gene para desenvolver o câncer de pele, mas é uma pessoa que não se cuida, pega sol sem proteção solar, ela poderá desenvolver a doença também, tá? Por conta da ação dos raios solares que vai alterar, né, a célula, vai causar mutação, tá? Então, não necessariamente você tem um gene e você vai expressar ele. Pode ser expresso ou não. Então, por exemplo, acontece, é muito comum com cor dos olhos. Às vezes a mãe e o pai têm o olho verde e o filho não nasce com o olho verde. O filho, ele tem no genótipo dele o gene para o olho verde, mas ele não foi expresso, tá? Então, geralmente, algumas características, elas aparecem em uma geração e desaparecem em outra geração. Então, isso é muito comum. Aí, nós temos aqui heredogramas, que vão ser o quê? Representações do mecanismo da transmissão das características dentro de uma família. Então, nós poderemos fazer heredogramas para determinadas características. Por exemplo, o albinismo. O albinismo é quando a pessoa ela não vai ter, né, a melanina de maneira parcial ou de maneira total. Então, a pessoa ela tem a ausência completa da melanina, que é uma proteína que vai dar a pigmentação do cabelo, do olho, da pele, tá? Cada indivíduo é representado por um símbolo. Aí nós vamos ver aqui os símbolos. Quando é quadrado, significa que o indivíduo é do sexo masculino. Quando é redondo, feminino. Quando está pintado de preto, significa que o indivíduo ele vai estar afetado pela doença. Pode ser diabetes, pode ser o albinismo, pode ser miopia, qualquer característica que esteja sendo trabalhada dentro desse heredograma, tá? O indivíduo que não tem o sexo definido naquela questão, a gente coloca esse símbolo aqui, quando há a união com o tracinho do quadrado mais a bola, significa casamento. Aqui significa casamento consanguíneo, pessoas da mesma família, primos, por exemplo, né? Aqui, gêmeos monozigóticos e aqui gêmeos dizigóticos. Aqui idênticos e aqui não idênticos, tá? E quando é dessa maneira aqui, ó, significa que é filho, são os filhos, tá? E aí pode ser um filho homem, uma filha mulher e outro filho homem. Nessa ordem aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro filho do casal, tá? Então vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui esse heredograma de 3 gerações. Eu tenho a geração 1, a geração 2 e a geração 3. Na primeira geração, aqui ele vai ser de qual sexo? Masculino. Aqui é o pai, tá? E aqui é a mãe, sexo feminino. Eles se casaram e aí tiveram 3 filhos, que é a segunda geração, tá? Então, o primeiro filho do casal é do sexo masculino. O segundo filho do casal também é um menino. E o terceiro filho é uma menina. E ela nasceu acometida de uma doença que nós vamos chamar do albinismo. Então, aqui é uma menina albina. E essa menina albina, ela casou com um homem que tem a pigmentação da pele normal, tá? Então aqui a pele é normal. E aí eles tiveram uma menina, que é a terceira geração, né? Que é neto aqui deles, ó, com a pele normal. Professora, como isso é possível? Se ela é acometida pela doença, o genótipo dela vai ser, lembra que eu falei que a gente utiliza a primeira letra? Tá, a primeira letra do albinismo vai ser o A,
Então aqui o genótipo dessa mulher é azão, azinho, tá? Então ela é heterozigótica, ela é homozigótica, né? Homo é igual, tá? Ela é homozigótica recessiva, que é uma doença. O que é recessivo? É quando a característica ela está presente em alguma geração, está presente na geração 2, mas ela não está presente na geração 1 e na geração 3, tá? Recesso, quando a gente tira um recesso, são as férias, né? Por exemplo, é uma pausa. Então, recessivo é algo que aparece vez ou outra, tá? Então, nós temos aqui, no caso do cruzamento aqui, para essa criança nascer infectada, né, com a doença, o pai e a mãe automaticamente necessitam ser heterozigoto. Por quê? Por quê? Porque no cruzamento, nós vamos aprender posteriormente, mais pra frente, nós vamos ver que essas letrinhas aqui, ó, as duas estão aqui presentes na menina, tá? Por isso que ela é acometida com a doença. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, o azão com o azinho, os cruzamentos a gente faz o primeiro com o primeiro, que vai dar azão, azão, o primeiro com o segundo, que é azão, azinho. Agora o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então esse genótipo aqui é o genótipo da menina que nasceu infectada com a doença, tá? Então os meninos, eles são esse genótipo aqui. Dá pra me saber se eles são azão, azão ou azinho, azinho? Não dá pra saber, mas a chance de cada um é 25% para cada genótipo desse daqui. 25 e 25%, que totalizando dá 100%, tá? Então os cruzamentos eles vão ser feitos dessa maneira, e na próxima aula nós vamos ver bem direitinho novamente como é que faz esses cruzamentos aqui, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Para casa vocês vão fazer a página 109 e a página 110. Tchau e até a próxima aula.